Olá, crianças do IBCL Kids! É muito bom poder estar aqui novamente com vocês, é muito bom poder estar participando desse momento da história. Seja bem-vindo você aí do Kids 1, você do Kids 2, você do Kids 3. E informando que essa é a nossa última aula do EBF, a nossa última história do EBF. Já ouvimos aqui quem é Deus, já ouvimos falar sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus sobre nossas vidas e sobre que tudo há um tempo. Há um tempo para a gente se divertir, um tempo para brincar, um tempo para ser criança. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Quando será que é o tempo de Deus? Será se é amanhã? Será se é ontem? Será se foi ontem? Ou será se é hoje ou agora? É nessa história que nós vamos falar sobre isso. A respeito dessa história, vamos falar sobre um personagem muito emocionante, um personagem muito forte, corajoso, guerreiro, mas talvez um pouquinho teimoso. Eu vou dar uma dica para vocês. Esse personagem, ele tinha um cabelo muito grande, tinha um cabelo bem grandão e ele nem podia cortar esse cabelo. Eu acho que você já sabe quem é que eu estou falando. É justamente sobre Sansão, o fortão do cabelão. E essa história começa numa cidade chamada Zorá. Lá existia um homem chamado Manoá e ele tinha uma esposa. Os dois não tinham filhos e esse anjo aparece, a mulher dele, e fala que ela vai ter um filho, que ele vai ser dedicado ao Senhor e que ele ia ser chamado de Nazireu. Para vocês entenderem o que é um Nazireu, o Nazireu é uma pessoa que é dedicada ao Senhor desde o nascimento. Ela não pode cortar os cabelos, ela não pode comer comida impura, não pode tocar em animais mortos, não pode beber nenhum tipo de bebida fermentada, ou seja, uvas, bebidas, enfim. Então Deus, ele escolheu Manoá e a sua mulher para que eles tivessem um filho bem especial, um filho que fosse dedicado ao Senhor desde pequenininho, assim como vocês. Mas por que ele escolheu o filho deles? Porque ele escolheu dar um filho a esse casal. Bom, nessa época, os filisteus estavam dominando Israel, eles estavam fazendo eles de escravo, estavam obrigando eles a trabalhar, estavam humilhando eles, massacrando aquela cidade. Então o povo estava sofrendo muito. O povo de Israel, o povo de Deus estava sofrendo. Então Deus, ele tinha que tomar uma providência. Deus, ele ouviu a oração do povo e Deus escolheu Manoá e a sua mulher para conceder esse filho, que seria o libertador, que seria aquele que salvaria o povo das mãos dos filisteus. O tempo passou e quando o menino nasceu, eles chamaram de Sansão. E desde criança, a palavra de Deus diz que Sansão já demonstrava o Espírito Santo dentro dele, ou seja, começou a demonstrar força e começou também a crescer nos caminhos do Senhor. Então, tudo estava indo bem. A aliança com Deus era desde que ele era bem pequenininho. Então, crianças, vocês, sendo pequenos, também já podem ter essa aliança com Deus, já podem ter esse relacionamento com Deus e serem usados pelo Espírito Santo. Mas bom, o tempo passou e a Bíblia nos conta lá na frente, já quando Sansão era grande, quando ele já tinha crescido, já era um homem. E certa vez Sansão estava numa cidade chamada Tímina. Era uma cidade filisteia, ou seja, ele foi lá, deu uma volta, ele acabou vendo uma moça daquela cidade e gostou dela. Voltou para casa, falou para os pais dele: eu quero aquela mulher. Só que não era correto o povo de Israel se envolver com outros povos, ter filho com outros povos, se casar com outros povos. Era somente o povo de Israel. Estar fazendo isso era estar desobedecendo a Deus. Então ele chegou lá, os pais dele falaram: ó, tem tanta mulher aqui, por que você não escolheu uma mulher aqui? Ele falou: eu quero aquela mulher. Então ele foi contra a vontade dos pais dele. Então a gente já vê o primeiro vacilo na vida de Sansão. Ele não obedeceu aos seus pais, ele fez aquilo que ele queria. Mas bom, Deus já tinha um propósito com essa situação. Essa situação Deus ia usar lá na frente para poder fazer com que Sansão combatesse os filisteus. Então, seus pais conseguiram aquela mulher para Sansão e Sansão foi visitá-lo. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa muito inusitada. A palavra de Deus diz que Sansão estava caminhando para o local e do nada apareceu um leão e correu para cima dele. Mas o Espírito Santo deu forças para ele e somente com as mãos ele pegou o leão pela boca e conseguiu matar ele. Ou seja, a palavra diz como se fosse um cabrito, como se fosse uma ovelha, e ele destruiu assim, ó, fácil, fácil.
Então ele deixou ali o corpo do leão, escondeu, não contou nada para os pais dele e seguiu viagem. Então chegou lá, ele deu uma festa de casamento, fez toda a cerimônia lá e ele fez um desafio, ele fez um enigma. Ele falou para todos os homens que estavam naquele local assim, ó, eu tenho um enigma para vocês. Se vocês acertarem dentro de 7 dias, no final eu vou dar muitas roupas para vocês, roupas especiais. E o pessoal concordou, pois esse desafio vai ser muito fácil. Então falaram, ó, Sansão, manda pra gente qual é o enigma. E Sansão falou assim, ó, do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Ficou no ar e todo mundo deveria acertar em 7 dias o que Sansão quis dizer. Passaram 4 dias e nada de ninguém adivinhar o que era. E o que eles fizeram? Eles ameaçaram a esposa de Sansão, falaram com ela que se ela não conseguisse a resposta com Sansão, eles iam matar toda a família dela. Então ela perturbou Sansão por vários dias, ficou chorando até o final da festa. Ela chorou, chorou, insistiu e Sansão contou para ela o que era. Então ela foi lá e contou para aqueles homens o segredo desse enigma. Então quando chegou no 7º dia, os homens chegaram lá todos felizes com Sansão e falaram, ó, nós acertamos qual é o enigma. E eles falaram para ele bem assim, ó, o que é mais forte que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Sansão ficou com muita raiva, porque Sansão sabia que eles haviam ameaçado a família dela. Então ele foi lá embaixo, foi na cidade, a Bíblia diz que ele matou alguns homens ali, pegou as roupas dele, trouxe, pegou os bens e deu àqueles homens. Então ele foi embora com muita raiva para casa dele, deixou para trás a mulher, deixou para trás um monte de coisa e simplesmente sumiu. Depois de um tempo, Sansão, sem dar nenhuma explicação, tentou voltar à casa da mulher dele, só que o pai dela já havia dado ela em casamento para outro homem. Então Sansão ficou com muito mais raiva ainda, e agora que ele queria justamente se vingar dos filisteus, estava com muito mais raiva dos filisteus. Agora, crianças, finalmente começou o confronto direto de Sansão com os filisteus. Depois que ele saiu da casa da mulher dele, saiu com muita raiva dali, e ele foi para o campo, pegou 300 raposas, amarrou em pares, e na cauda delas ele amarrou uma tocha e soltou elas pelo campo. Ele tacou fogo em toda a plantação dos filisteus, todos os cereais dele, em tudo que eles tinham para colher. E os filisteus ficaram com muita raiva. E para se vingar de Sansão, eles mataram a esposa dele e o pai dela. Então Sansão, ele jurou se vingar. E ali ele encontrou uma multidão de homens e Deus deu força para ele. Ele combateu com aqueles homens e venceu. Então ele foi embora para a cidade de Judá e se escondeu numa rocha. Estava ali com raiva, estava zangado. Então os filisteus se juntaram ali, mais de 3.000 homens, e o povo ficou preocupado ali, o que eles estavam fazendo, e daí eles se tocaram que Sansão estava ali. Então eles foram lá, conversaram com Sansão e falaram, poxa Sansão, você colocou a gente numa situação complicada. E Sansão falou, faz o seguinte, me amarra e me leva até eles, só me promete que vocês não vão fazer nada contra mim. Então eles foram lá, pegaram cordas novas, amarraram Sansão e levaram ele lá para os filisteus. Então os filisteus já chegaram lá cantando de alegria, felizes, alegres, cantando vitória antes da hora. Porque naquele momento Deus deu forças por meio do Espírito Santo a Sansão. E Sansão conseguiu somente com uma queixada de jumento, ele matou 3.000 homens. Foram muitos homens. Eu acho que ele passou o dia inteiro lutando ali para matar tanta gente. Então ele conseguiu, Deus deu essa vitória para ele. Eu acho que foi muito difícil, mas Deus deu força para ele e ele conseguiu. Tanto que no final ele ficou com tanta sede que ele orou a Deus, que ele falou, Senhor, você vai me deixar morrer agora? Depois de eu lutar com tanta gente, eu vou morrer de sede. E Deus fez do meio de uma rocha brotar água para ele. E ele conseguiu. Então, apesar de alguns vacilos que ele cometeu, Sansão ainda assim já estava fazendo a vontade de Deus, que era livrar o povo de Israel dos filisteus. Só que essa história não acaba aqui, esse não é o final que tem a história de Sansão. Acontece que, depois de fazer esse grande feito, de ser usado por Deus para combater 3.000 filisteus, Sansão ele foi para uma cidade e ele encontrou uma mulher. O nome dessa mulher era Dalila. E a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila. Lembrando, ela também não era do povo de Israel. Ela era uma filisteia.
Então ele se apaixonou por ela, ficou cego de amor por Dalila. E quando os filisteus perceberam que ele havia gostado de Dalila, que ele estava vivendo com Dalila, eles fizeram uma proposta para Dalila. Falaram, ó, se você descobrir o segredo dele, nós vamos te dar, cada um de nós, mais de 1000 barras de prata. Ela ficou, nossa, tanta prata assim, e ela não pensou 2 vezes, e ela começou a tramar contra Sansão. Então, Deus já estava alertando Sansão ali para ele sair dali, para ele sair daquele povo. Porque o objetivo da vida de Sansão era combater os filisteus, era lutar contra os filisteus, era libertar o povo de Israel. E o que Sansão estava fazendo? Sansão simplesmente deixou de lado toda essa luta contra os filisteus e começou a se envolver com o povo filisteu. Começou a se envolver com mais uma mulher filisteia. E ele ficou encegueirado de amor, deixou de fazer a vontade de Deus por causa dela. Então, todos os dias ela perguntava para Sansão, Sansão, qual o segredo da tua força? O que eu posso fazer que te deixaria fraco? E todos os dias ele contava uma história para ela, e ela ia lá, contava os filisteus e chamava eles para atacar Sansão. Só que Sansão, Deus dava força para ele, ele conseguia combater, e ela toda vez falava, poxa Sansão, você mentiu para mim? Ele falava outra coisa, e outra vez eles tentavam ir lá, combater contra eles e não conseguiam. Até que depois de tanto ela insistir, Sansão contou que os cabelos dele nunca haviam sido cortados e que aquele cabelo dele representava a força dele em Deus. Então o que aconteceu? Nessa vez, ela fez ele dormir no colo dela, e ele dormiu, ela cortou as tranças do cabelo dele, e dessa vez, quando ele ia levantar, ela falou, Sansão, os filisteus estão vindo atacar. E ele pensou, tá, dessa vez vai ser tranquilo, vou lá, vou enfrentar eles e vai resolver. Só que quando ele acordou, ele não percebeu que o Senhor não estava mais com ele. Porque o que representava a aliança de Deus com Sansão eram os seus cabelos. Então Deus não estava mais com Sansão ali. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram Sansão, furaram os olhos dele e levaram ele preso. Bom, e depois desse momento difícil que Sansão passou, esse ainda não foi o fim da história dele. Passado um tempo, Sansão foi obrigado a trabalhar como escravo para os filisteus, ou seja, depois de ter sido cego, depois de ter sido espancado, ele se tornou escravo dos filisteus, foi obrigado a trabalhar para eles, e basicamente tudo que ele havia feito, ou seja, toda a força que ele tinha, todo o poder de Deus que estava com ele não estava mais. O povo filisteu deu uma festa muito grande ao deus deles, que se chamava Dagon. Se reuniram no templo enorme, cheio de pessoas. A Bíblia diz que estava ali todo o povo filisteu, que estavam ali todos os governantes, ou seja, todo o povo filisteu estava reunido ali. E eles estavam justamente comemorando que eles haviam conseguido derrotar Sansão, depois de muito tempo que eles não conseguiram, fizeram de tudo, mas não conseguiam, e finalmente eles tinham conseguido essa vitória. Então eles estavam comemorando, estavam bebendo, se embriagando, fazendo várias coisas, e eles queriam curtir com a cara de Sansão. Então mandaram chamar Sansão. O rapaz que estava trazendo Sansão, ele olhou para o lado e falou bem assim, eu quero que você me coloque numa coluna, ou seja, nas bases do templo. Então aquele rapaz fez isso, colocou ele nas colunas, e Deus deu uma última oportunidade para ele. Aquele momento era o momento final que Sansão tinha com Deus, ou seja, o tempo de Deus era aquele final. E Sansão, ele pede perdão de Deus, se arrepende, reconhece e pede pela uma última vez forças de Deus. Pede para que dessa última vez ele consiga fazer tudo que ele não conseguiu fazer antes, ou seja, antes de ele ter desperdiçado toda a vida dele desobedecendo a Deus. Ele pede uma última oportunidade e Deus concede forças uma última vez. O cabelo dele já havia crescido, então Sansão teve suas forças restauradas, e dessa última vez ele pegou as colunas do templo, puxou e derrubou tudo. Ou seja, ele morreu junto com os filisteus, mas a Bíblia diz que nesse único ato ele matou mais filisteus do que toda a vida dele. Ou seja, todo o povo filisteu havia sido eliminado e ele conseguiu. Esse final não foi tão feliz
quanto deveria ser se ele tivesse obedecido a Deus antes. Mas esse foi o fim da história de Sansão. E que nos ensina a obedecer a Deus, a honrar a Deus, enquanto nós temos tempo. Sansão poderia ter feito muito mais coisas para Deus. Sansão era novo. A Bíblia diz que ele reinou, ou seja, que ele julgou Israel somente por 20 anos. Ou seja, era pouco tempo se comparado com outros juízes que tiveram antes dele. Mas a vida dele acabou assim, cedo. Aconteceu o que aconteceu com ele porque ele não quis obedecer a Deus. Ele teve o tempo antes que Deus deu a oportunidade, mas ele decidiu estar com Dalila, decidiu desobedecer a Deus e não cumprir mais o propósito dele, que era libertar o povo de Israel. Então, infelizmente aconteceu isso. Mas para vocês e para nós, Deus deixa essa mensagem que diariamente precisamos obedecê-lo. E mais, na Bíblia diz que quando nós somos obedientes, quando nós honramos nossos pais, a nossa vida aqui nessa terra se prolonga. Então, vamos viver uma vida de obediência a Deus, vamos honrar a Deus diariamente para poder cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso, muito obrigado e tchau, tchau, crianças!